Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula de Mecânica dos Solos avançada, na unidade 1, seção 3. Então, nossa aula de hoje fala sobre tensão nos solos, são as tensões verticais devido às cargas aplicadas na superfície. Então, nas sessões anteriores, nós estudamos as tensões geostáticas, que são as tensões que nos permite calcular as tensões neutras e as tensões devidas ao peso próprio. E, por fim, as tensões efetivas que acometem os maciços de terra. Conhecemos ainda, com a profundidade, as implicações que o fenômeno de capilaridade causa nos solos e verificamos o comportamento da água capilar no solo e observou-se como a tensão efetiva se manifesta em solos parcialmente saturados. As unidades anteriores permitiram que desenvolvêssemos conhecimentos que servirão como premissas para a compreensão da unidade a seguir. A forma como se dá a distribuição da pressão aplicada por uma fundação de solo que depende do tipo de solo e do material utilizado para a construção da fundação. Em solos arenosos, por exemplo, temos a predominância da deformação por causa do cisalhamento, enquanto em solos argilosos ocorrem deformações volumétricas. Essas deformações irão definir os recalques, que é a movimentação do solo de uma estrutura por causa do adensamento do solo e, consequentemente, a capacidade de cargas das fundações. Então a gente vai ver agora as pressões por contato. Os estudos do comportamento do solo após a aplicação de uma solicitação, que são as cargas ou as tensões, impostas por uma edificação, é baseada na relação das tensões versus as deformações versus o tempo. Para um dimensionamento de nossas fundações, utilizamos os métodos diferentes para o cálculo e verificação de deformação e ruptura. Sabemos que o solo, após uma aplicação de uma carga, se deforma até o seu rompimento, ou seja, primeiro ocorre uma deformação e depois uma ruptura. Se fizermos uma análise apenas sob a ótica da ruptura, não nos preocuparemos com as deformações sofridas no solo. Temos em mente apenas o solo que deve resistir às solicitações impostas pela edificação sem sofrer um colapso, que seria um rompimento. Por outro lado, se fizermos uma análise sob uma ótica da deformação, analisaremos a máxima movimentação admitida para uma edificação, que devemos se manter funcional e ser segura. Um bom exemplo disso seria uma deformação excessiva, que pode ser verificado na Torre de Pisa. E aqui nós temos um bom exemplo de um solo que se movimentou, porém, mesmo com uma deformação excessiva, ele ainda suportou a carga da deformação. Então reflita. As estruturas, além de seguras, também devem manter-se em condições de utilização. Mas qual que é o limite que podemos admitir para que a movimentação, esse recalque ali do solo, seja ainda admitido para uma estrutura? E aí a gente entra na teoria da elasticidade, Podemos considerar que o solo ele é um material elástico, regido pela lei de Hooke. Lembra da lei de Hooke? Assim, temos uma relação de tensão versus deformação, independentemente, podendo ser linear ou não. As cargas impostas por uma fundação, elas geram uma distribuição de tensão que varia de acordo com uma posição e a profundidade. Então aqui nós temos um belo exemplo do que a gente imagina, que é uma distribuição de carga sob uma superfície,
é uma distribuição linear, em que nós temos, em um primeiro momento, uma tensão inicial de distribuição, e quanto mais você vai se distanciando dessa distribuição, mais essa distribuição ela vai tendo uma tensão mais baixa, né? E em um segundo momento, quando você vai acrescentando a tensão, né, quanto mais você vai acrescentando a tensão, você vai tendo que no início você tem uma tensão um pouco maior e você vai afunilando isso de acordo com o distanciamento dessa tensão. Então, as hipóteses para que a aplicação da teoria da elasticidade ela seja realmente eficiente são as seguir. O solo ele deve ser contínuo, homogêneo e isotrópico. O que é isso? As mesmas características físicas. Nós devemos falar de um mesmo solo. Ele não deve ter características heterogêneas, ou seja, características diferentes, né? Deve ser mesmas partículas, com os mesmos índices físicos. A gente está trabalhando em um solo com as mesmas características. Segunda característica, perdão. A relação entre as tensões e as deformações é linear. As tensões no solo são distribuídas em linhas isóbaras, que formam as chamadas bulbos de pressão, conforme a figura a seguir. Então, na teoria da elasticidade, conforme a gente for descendo ali da linha do solo, a nossa tensão ela vai tendo uma diminuição, né? Mas ela vai formando esse bulbo ali de pressão, de tensão. Então, como você pode ver no início, nós temos 0,8 vezes a tensão, depois a gente tem 0,5 vezes a tensão. Então, essa tensão ela vai diminuindo, mas a origem dela, ela parte de um início e também termina em outro ponto, só que ela vai formando esse bulbo, né? Atingindo toda a superfície que esse bulbo ocupa. Claro, multiplicada por fator de correção, sempre diminuindo essa tensão. Então, a soma da tensão efetiva inicial, que é essa tensão zero, com o acréscimo da tensão devida de alguma modificação, que podemos identificar como delta tensão ou tensão V, resulta na tensão final, que é tensão final. Então, a gente pode falar que a tensão final que será aplicada ali vai ser a tensão efetiva inicial, que é a tensão que já existe naquele local, mais tensão V ou delta tensão, que é a tensão da minha edificação. E aí a gente vem conhecendo também a Carothers e Terzaghi. Desculpa o pronunciamento, pode ser que o inglês não esteja tão perfeito, né? Quando temos uma área carregada sobre uma placa de forma retangular, com linha finita e comprimento finito, onde uma das dimensões é consideravelmente maior do que a outra, e temos que os esforços introduzidos na massa do solo podem ser determinados através de expressões a seguir. Então, nós temos ali uma tensão aplicada no solo, né? E ali a gente conhece um ponto específico e nós temos uma altura desse ponto e tudo que vai ser influenciado nesse ponto. Então, o acréscimo de tensão no ponto A, né, situado em uma profundidade Z, ou seja, nessa altura Z, e com distância x, cadê profundidade A, situado em uma profundidade Z, perdão, qualquer e com uma distância x, ou seja, está a distância em uma unidade também de medida, do centro de uma placa dada por que a tensão V, ou seja, a tensão da edificação ou desse sólido que está fazendo tensão, é dada pela equação P sobre π vezes o alfa mais seno de alfa vezes cosseno de 2 vezes o beta, sendo o alfa indicado, o beta também indicado, o π a gente já conhece, e o P
é o carregamento que nós temos aqui. Eu acho que nós temos um exercício mais para frente que vai aplicar essa equação, tá? Então não fiquem ansiosos. Proposição de Boussinesq. Ele definiu que as equações que fornecem os componentes de tensão em um ponto arbitrário qualquer dentro de um maciço semi-infinito linear, elástico, isotrópico e submetido a uma carga concentrada, conforme a figura 1.24, e ele pede para você considerar essa carga pontual aplicada na superfície de um terreno. Então, nós teríamos um ponto de uma carga, né? Nós teríamos uma distância z, com um comprimento que é uma distância horizontal r, com o nível do terreno já indicado, e um ângulo aqui indicado. E aí ele fala que a carga dessa edificação, a carga desse sólido que está ali em cima, vem por toda essa equação, e o quê? Sendo que a carga aplicada, o R, a distância horizontal do ponto, e o Z, a nossa profundidade, né, da carga até o ponto que a gente quer conhecer. E aqui a gente tem um exercício, olha que bacana, ó. Eu tenho uma carga de 14 toneladas força, eu tenho o nível do meu terreno, eu tenho uma altura até o ponto que eu quero saber a distribuição da tensão, né, de 3,5, tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Para 14 toneladas força para o ponto A, eu não tenho distância horizontal, mas para o ponto B eu tenho 2 metros. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro para o ponto A. Para o ponto A, obedecendo a formulinha anterior, quem que eu tenho? Ó, 3 é da fórmula, o Z, quem que é meu Z? A profundidade. Lá eu tenho a profundidade. O π eu conheço, o R, quem que é meu R? A distância horizontal. E o Z, a minha profundidade. Então, substituindo na formulinha. R, para A, quem que é a minha distância horizontal? É 0. Substitui 0. Qual que é a minha profundidade? É 3,5. Substitui, então, em 3,5. Fazendo todas as substituições, a carga que eu vou ter no ponto A, aqui desses 14 toneladas força, é de 0,54 tonelada força por metro quadrado. Agora, já para o ponto B, vocês acham que essa carga vai ser maior ou menor? Será que ele está mais perto que o ponto A ou está mais longe do ponto A? Vamos dar uma olhadinha? O meu ponto B está a 2 metros de distância horizontal, ou seja, ele está um pouco mais longe do meu 14 tonelada força. Portanto, substituindo aqui na minha formulinha, eu tenho ainda que a distância horizontal é de 2 metros. Portanto, a minha tensão da edificação no ponto B, eu tenho que é de 269 tonelada força. Então, analisando com o ponto A, ó, eu tenho uma de 0,54 no ponto A, tonelada força na distribuição, e no ponto B eu tenho uma carga menor, obviamente, porque ele está mais afastado do 14 tonelada força. E a gente vem também para a proposição de Newmark. Ele partiu de uma equação de Boussinesq e seus estudos permitiram a aplicação do conceito em diferentes tipos de geometrias, considerando as tensões provocadas por carregamentos uniformemente distribuídos, e que as áreas possam ser decompostas em retângulos. Esta proposição ela resolveu o problema para calcular tensões verticais aplicadas em uma fundação quadrada ou retangular. A equação desenvolvida por Newmark foi reduzida em um fator de influência, que pode ser obtido por um ábaco demonstrado na figura a seguir. Então ele tinha ali a superfície de uma fundação, e esse ábaco ele demonstrava qual seria a realização dessa influência dessa fundação. A gente vai aplicar esse ábaco num exercício. Então, o gráfico ele dá subsídios para a obtenção do fator de influência 1, que é unitário, que é o fator pelo qual multiplicaremos a carga aplicada na superfície. Porém, observe que pelo princípio da superposição dos esforços, temos 4 casos distintos. Veja na figura a seguir. Então, aqui nós temos no caso 1. Se no caso 1 a minha carga for aplicada em uma extremidade, eu tenho aqui a influência de x e de y.
Agora, se no caso 2 a minha concentração da influência ela for bem no centro, eu tenho que o x é só metade disso, né? Metade daquele x do caso 1 seria só esse x pequeno, e o y só esse y pequeno. No caso 3, eu tenho aqui que a influência ela teria uma carga bem no centro de uma das arestas, então o y seria só esse y pequeno, né? E o x seria o x total. E no caso 4, eu teria que a influência estaria também exatamente aqui na extremidade, só que eu teria o y total e o x curto. Vamos ver como isso vai se comportar. Então, no caso 1, quando consideramos a influência da carga na extremidade do ponto A, teremos uma área de influência de arestas x e y, para o caso 1. Então, esse x e o y também da vertical inteira. No caso 2, quando consideramos a influência de carga extrema no ponto B, teremos 4 áreas de influência. Então, cada área de influência terá uma aresta de x e uma aresta em y exatamente igual, sendo x e y dessas dimensões aqui. No caso 3, quando consideramos a influência de carga externa, que seria uma carga que está aqui na extremidade, no ponto C, teremos duas áreas de influência, né, de x e y. Então, uma área aqui e uma área aqui, de x e y. E no caso 4, quando consideramos a carga de influência da carga externa, também no ponto D, teremos duas áreas de influência em x e y, sendo esse x e esse y aqui de influência. Então, vamos exemplificar isso. Foi projetada uma edificação de fundação de radier, conforme indicado na planta apresentada a seguir. Então, essa é a planta do radier. A carga está concentrada em 3 situações. Eu tenho o y, tenho o z e tenho o x. Né? As dimensões desse radier são 18 por 9. O ponto y está exatamente no centro, aqui no 4,5 e no 9. O ponto z está em 9 e em 9. E o ponto x está em 9 e em 18, está bem na extremidade. Então, o que eu quero que vocês calculem? Calcule o acréscimo da tensão para uma carga de 100 kPa que provocará a 10 metros de profundidade nos pontos x, y e z. Eu vou dar o primeiro exemplo e vocês vão fazer os próximos como exercício. Então, para o ponto x, lembrando que o ponto x ele está aqui nessa extremidade. Primeiro passo, definição da área de influência. Para o ponto x, nós temos uma área de influência à esquerda do ponto de 18 por 9 metros. Então, 18 por 9 metros, uma área de influência total. Segundo passo, o cálculo de M e de N. Então, conforme a proposição de Newmark, temos que o M é B sobre Z e o N é A sobre Z. Observe que B é sempre menor que A. Sempre menor que A, menor a aresta A e maior a aresta... Desculpa. Observe que B é sempre A menor aresta e A maior aresta. E Z é a profundidade em estudo. Então, se nós temos que B é a menor aresta, quem é a menor aresta? O 9, né? Quem é a maior aresta? O 18. Quem que é o Z? O Z não é a profundidade do exercício? Profundidade 10 metros. Então, nós temos que M é 9 sobre 10, ou seja, 0,9, e N é 18 sobre 10, ou seja, 1,8. Colocando isso no ábaco, nós vamos ter um resultado, mas calma. Terceiro passo é a obtenção do parâmetro 1 pelo ábaco de Newmark. Consultando o ábaco, a gente vai ter aí
o I. Então, o que a gente vai fazer aqui no ábaco? O N a gente vai colocar no ábaco. Ó. De 1 a 10, nós vamos achar o 1,8, né? Então, a gente vai traçar 1,8, que está perto do 2, e vai subir esse 1,8. Essas linhas de influência, elas são o M. Quanto que deu meu M? Não é 0,9? Então, eu vou vir aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, 0,9. Meu 0,9 está aqui. Onde eu cruzo 1,8 com 0,9, eu vou ter um I. Portanto, meu I é 0,19. Quarto passo, definição do acréscimo de tensão. Então, temos que a tensão é igual a I vezes tensão zero, tensão inicial. Logo, para que x seja a tensão da edificação, é igual a 0,19 vezes 100. Porque o 100 era aquela tensão que eu tinha no meu exercício, que a carga era de 100 kPa, né? Então, 0,19 vezes 100, eu tenho que a tensão naquele ponto x é de 19 kPa. E aí, fazendo os cálculos que a gente fez para x, eu quero que vocês façam para y e para z, vocês vão encontrar os cálculos que para y nós teríamos 4 áreas de 9 por 4,5. Então, a gente achar o m e o n. Olhando para o ábaco, nós teríamos uma área a influência de 0,114, multiplicado por 4 áreas, né, que são 4 áreas de influência, vezes a tensão inicial do exercício, teríamos uma carga de 45,6 kPa. Já no ponto Z, que era um ponto um pouco mais afastado do centro, nós teríamos duas áreas de 9 por 9, né? Uma influência de 0,162. Como são duas áreas, a influência é de 0,324, multiplicando isso pela carga inicial, 32,4 kPa. E aí, depois disso também, nós temos a solução de Louvre. Quando temos carregamentos que são uniformemente distribuídos sobre uma fundação circular, temos a solução de Louvre, que nos permite calcular tensões em qualquer ponto de um semiespaço infinito, conforme a figura a seguir. Então, aqui nesse caso, nós temos uma seção circular, né, de raio, aqui somando os dois raios seria um diâmetro, e isso teria uma distribuição de carga P, né, sob uma altura Z. E para a gente calcular essa carga Z, que estaria lá embaixo, de acordo com a altura Z, temos que olhar para essa expressão, né, que a carga Z ela vai envolver o carregamento que está lá em cima, vezes toda essa expressão matemática que está aqui embaixo. Então, essa é a última formulinha para se calcular as tensões verticais devido às cargas aplicadas na superfície. Espero que vocês tenham gostado da aula e faça valer a pena, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.